A probabilidade da análise de dados, a introdução é a análise descritiva de dados, é essencial em qualquer tipo de estudo, uma síntese de informações que ajuda a entender o que está acontecendo para entender melhor seus consumidores, usando números, indicadores, gráficos e estatísticas que apoiam nas decisões e aumentam a probabilidade da análise de dados. Né? São conhecidas como variáveis, ajuda a entender também o que está passando. Conceitos. É a técnica utilizada para identificar padrões e conexões, utilizar os dados recentes e históricos por se concentrar em identificar padrões e associações, sem aprofundar-se, é frequentemente considerada a forma mais básica de análise de dados. Manter os dados em um formato que os tornem mais fáceis de entender e analisar. Modalidade de análise de dados, objetivos, né? Analisar possíveis anomalias ou desvios, compreender o que aconteceu no passado, fornecer base para acompanhar tendências, identificar padrões e tendências. É uma técnica estatística que resume, organiza e descreve um conjunto de dados em uma etapa inicial introdutória da análise de dados. É preciso também ter uma conexão dos resultados para chegar aos objetivos, né? Conectando todas as ideias dentro da análise para que possa produzir aquilo que você quer. Aqui vamos falar sobre a estatística descritiva para análise de dados, alguns índices importantes, os conceitos-chave, as funções da estatística descritivas e alguns exemplos. O que é estatística descritiva? A maioria das informações estatísticas divulgadas em meios de comunicação e relatórios empresariais consistem em dados resumidos e apresentados de forma clara para fácil compreensão. Esses resumos apresentados em formatos tabulares, gráficos ou numéricos são chamados de estatística descritivas. Os conceitos-chave, né? Estatística descritiva, a sintetização de dados, né, que cada um tem as suas respectivas informações, a organização de dados e a tomada de decisão. As principais funções da análise descritiva de dados é coletar dados, organizar dados e descrever os dados. E alguns exemplos são a análise de vendas. Uma situação bem comum, né? Uma rede de varejo deseja analisar as vendas mensais usando a estatística descritiva. Ele calcula a média de vendas mensais por loja, identificar o produto mais vendido em cada região, criar gráficos de barras e tabelas para comparar o desempenho das filiais e medir a variabilidade das vendas com o desvio padrão para entender em quais meses as vendas foram mais instáveis. Outro exemplo que a gente tem é o controle de estoque, né? O setor de logística precisa otimizar o controle de estoque. Ele aplica a estatística descritiva, criando tabelas com frequências, né, da saída dos produtos, usando gráficos de linha para acompanhar a variação dos níveis e estoque ao longo do tempo. Resumindo aqui, né, a análise descritiva de dados ela é de suma importância numa empresa, né, pela coleta de dados, garante o sucesso e desempenho da empresa, né, e capaz de orientar ações mais assertivas, reduzindo riscos. As medidas de tendência central, elas são utilizadas para representar um conjunto de dados com um único valor. Quais são os tipos de medidas de tendência centrais? Elas são moda, média e mediana. A moda, ela é representada pelo valor que apresenta maior frequência em um conjunto de dados, um número que se repete em maior quantidade, né? Eu coloquei aqui um exemplo de uma loja de lingerie que em um dia ela vendeu os números 36, 38, 40, 42, 38, 44 e 38. Então, nesse caso, o número 38 representa a moda desse caso.
A média é muito simples, ela é calculada pela quantidade, aliás, pela soma. Aqui eu coloquei um exemplo de notas de escola, né? A gente juntava todas as notas e dividia pela quantidade de notas, dessa forma a gente encontra a média. E o cálculo da mediana é representado pelo valor central dentro de um conjunto de dados. Para encontrá-la, a gente deve organizar em forma crescente ou decrescente, e o número que se encontrar no centro, né, vai ser a mediana. Se for um número ímpar, vai ser somente aquele número, e caso seja um número par, vai ser a soma dos dois números centrais, dividido por 2, dessa forma a gente encontra a média. E as medidas de dispersão são parâmetros estatísticos usados para determinar o grau de variabilidade dos dados de um conjunto de valores. A utilização desses parâmetros torna a análise de uma amostra mais confiável, visto que as variáveis de tendência, que são essas que eu acabei de falar, moda, média e mediana, às vezes elas escondem uma homogeneidade ou não nos seus dados. E as medidas de dispersão mais usadas são elas: amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Olá, me chamo Daniel e vamos dar continuidade sobre a utilização da regressão linear. Ela é utilizada principalmente para verificar se existe correlação entre valores e prever comportamentos. Existem dois tipos, a linear simples e a linear múltipla. A simples possui apenas uma variável independente para a variável dependente. Já a múltipla possui N variáveis independentes para a variável dependente. Exemplo seria a estimativa de pessoas que irão precisar de atendimento médico, sabendo a pluviosidade do período. É esperado que quanto mais chuvas, mais pessoas ficarão doentes e mais pessoas precisarão de atendimento médico. Isso seria uma correlação positiva. Já outro exemplo seria a estimativa de quantos produtos serão vendidos com o aumento do preço. Com o aumento do preço, menos produtos serão vendidos. Isso seria uma correlação negativa. No gráfico, o eixo X seria as variáveis independentes e o eixo Y seria as variáveis dependentes. E que quanto melhor a reta passar pelos valores, mais perfeita ela é. Os valores de cima seriam as de correlação positiva, que com o maior valor de X, aumenta o valor de Y, e as de baixo seria a correlação negativa. O aumento de X diminui o valor de Y. Existem também os casos que não existem correlação, em que variando o valor de X não muda o valor de Y. E também existem os que têm correlação não linear, que seriam os que não formam uma reta. Um pouco sobre a regressão logística é que ela é utilizada para estimar a probabilidade de um evento acontecer com opções já determinadas. Existem 3 tipos: a binária, com 2 possibilidades como sim ou não; a multinominal, que seria mais de 2 possibilidades que não precisam estar em ordem, como 3 cores de um produto; e a ordinal, que são mais de 2 opções e que precisam estar em ordem, como pouco, normal ou muito. As vantagens e desvantagens seriam: fácil aplicação, a resposta é uma probabilidade, e não funciona bem para variáveis muito correlacionadas. Citando o exemplo prático da análise descritiva de dados, escolhemos a base de dados sobre o consumo de combustíveis. O combustível é um item indispensável na rotina de toda a população que usa carro, moto ou transporte público para locomoção. A seguir, ilustraremos alguns dados que estão desorganizados, então preferimos utilizar os dados que estão correlacionados e aptos à demonstração. Muitos dos dados apresentam desvio da normalidade, uma vez que se tratam de dados quantitativos e de domínio público. Aqui são os dados, como podem ver, mostra a região, o valor consumido, o tipo de produto. E não podemos deixar de falar sobre variável na análise descritiva de dados, que ela pode ser uma classificação, uma medida, uma quantidade, que se modifica em cada caso. Representa uma junção de todos os resultados de um objeto de estudo.
aqui mostra um exemplo sobre análise descritiva de dados. É uma estatística descritiva. Utilizamos um software gratuito que se chama Jamove. Aqui mostra a média, moda, mediana, que foi citado anteriormente, o que significa. Vale relembrar e ressaltar que foi mencionado. E a estatística descritiva, ela está na tecnologia, na biologia, ciências, economia e muitas outras áreas, sendo utilizado várias medidas como variância, amplitude, distribuição de frequência, mediana, moda, entre outros. A análise de dados faz total diferença para a gestão de pessoas. Traz facilidade para a coleta e integração de informações de inúmeras fontes. Faz com que uma organização utilize os dados para identificar tendências e tomar decisões certas. Os dados servem como um guia valioso que possibilita analisar tendências e padrões em diversos setores e identificar oportunidades para os gestores melhorarem e ajustarem as suas estratégias. Como visualizamos agora nesse gráfico de matriz de correlações. E agora nós vamos ver o que é e para que serve o teste de Shapiro-Wilk. É um teste de normalidade estatística. Foi publicado em 1965 por Samuel Sanford Shapiro e Martin Wilk. Usado para consultar se um conjunto de dados tem uma distribuição normal e é mais eficaz em conjuntos de dados pequenos ou em tamanhos de amostras menores. Segundo a hipótese nula do teste de Shapiro, se um valor de P é menor que 0,05, indica que você rejeitou a hipótese nula, ou seja, seus dados não possuem distribuição normal, como nós podemos observar nos gráficos a seguir.